Nas ondas da a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vamos em frente, quarta-feira, 9 de novembro de 2016. Te convido a passar a próxima hora e meia ligado aqui com a gente, porque muita informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso na nossa conversa matinal diária aqui na PAN. A América pós-Obama, o que tornou possível a vitória do candidato republicano e o que o mundo pode esperar dos Estados Unidos sob o comando dele, Donald Trump. O Brasil da Lava Jato, entenda por que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende que o país encontre meios legais para salvar as empresas investigadas e punidas. Tudo isso no âmbito da Lava Jato, da Operação Lava Jato. E o folhetim das 7, hein? Qual é a expectativa da população em torno da estreia da novela Rock Story? Esse nome já é uau, né? Será que é pra pegar o público jovem? Bom dia, Vini. Bom dia, acredito que sim, boa parte. Essa temática, esse ambiente, né? Novela bem musical, diga. E os jovens saindo fora da televisão cada vez mais, né? Ligados só nos computadores e tal. Nas séries, né? Nas séries e tal. Bom, a novela Rock Story vai substituir Haja Coração na grade da TV Globo. E hoje, quarta-feira, como todos os dias, já temos uma hashtag pra chamar de nossa, né, Paulinha? Não é, Ed? Então, tô vendo aqui, né, nos CTs. O que temos nos CTs hoje? O que temos? Assunto número 1. Bom, além desses destaques do programa que eu acabei de falar, o que mais? Trump, olha aí. Tá lá, número 1. Tem também Cancela 2016, né? Ali em segundo lugar. Tá Eu também tô, hein? Eu também tô nos CTs aqui, ó. Bolsonaro mesmo, Bolsonaro 2018 Bolsa tá progressista, velho, olha aí. Mas, de qualquer forma, vou falar hoje de uma coisa que tá me deixando triste, sabe, Ed? Uma coisa, assim, que eu acho que muita gente vai sentir falta. Vamos lá, vamos Dele. ver. Qual que é? Do Obama, meu. Ah, você gosta do Obama, Obama é verdade. era um presidente legal. Você é fã do Obama. Não é verdade? É. Ele ia nos programas de entrevista, cantava, Dançava, é verdade. né? Ria de si mesmo. Fazia piada de si mesmo, né? Tinha uma mulher maravilhosa que pulava cordas como ninguém. Não Mas é? já ele ainda tem, né? Mas assim, primeira dama, tô querendo dizer. Entendeu? Como primeira dama. Então, Obama era essa pessoa mara que, assim, a gente vai sofrer Gosta de um por ele não forró tá mais. brasileiro. Não é? Não é? Escolher a música brasileira para suas listas do Spotify. Curucucu. Não é verdade? Aham. Só que aí agora não tem Perroloco, mais. nós tocamos aqui o Perroloco, né? Tocamos. Só que agora não tem mais Obama, não. Mas no Twitter, tudo é possível, Edgar. Sim. Quando a gente vai para os CTs, a gente É pode verdade. mobilizar o Brasil. A gente pode mobilizar o mundo, o planeta. E é por isso que a hashtag Nossa de hoje Senhora. é Fica Obama, vai ter bolo. Ah, tá. Fica Obama, vai ter bolo, querido. Tá? Vamos tentar emplacar. Pelo menos nos TTs a gente pode derrubar o Trump. Eu vou nessa mesma tua aí, tá, Paulinha? Eu vou nessa onda aí. Obama em caixa alta pra gente chamar a atenção dele. É óbvio que ele vai ler isso hoje, tenho certeza. Então, vai lá, hashtag Fica Obama em caixa alta. Vai ter bolo, a nossa hashtag no Twitter. E aqui no WhatsApp você interage também. Para concorrer ao nosso kit com a caneca e a camiseta do programa, você hoje me responde o seguinte, no melhor ou no pior inglês, tá bom? Pode ser no inglês a lá Joel Santana aqui. Mas tem que ser uma mensagem em inglês pra gente, de um recado, né? De apoio aí, ou então uma crítica que você faria ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Só vale em inglês, tá bom? Manda pra gente, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Pode curtir nossa página lá no Facebook também. Paulinha sempre atualiza colocando conteúdo extra, além do que acontece neste cubo multicolorido aqui do Morning Show, né, Paulinha? É uma equipe maravilhosa, Carlos Kiwi à frente das redes sociais da Jovem Pan. Então, só Facebook, esse nome já é, fantástico. Kiwi, Carlos o famoso É Kiwi, nome, gente. aqui da Pan. É Então, sério. É O Facebook. neozelandês Kiwi. É facebook.com/JP Morning Show. Curta a nossa página, por lá também tem vídeos
que aconteceu aqui no programa. É o melhor jeito de você compartilhar, rever e mandar para os amigos nas redes sociais. Então, facebook.com/JP Morning Show, curta a nossa página. Bom dia aos colegas aqui de bancada, Ellen Brau também. Buenas, dentro do que dá pra ser bom. Prestes a comentar tudo isso que acontece no mundo. Cláudio Rúlio Tonholi entre nós também para os seus comentários ácidos. Bom dia, Tonholi. Bom dia. 11/9 ou 9/11? É verdade, você observou que teve uma inversão aí de coisas, hein? Olha, as interjeições de Faustão começaram cedo hoje. Tá rouco. Lembrado, meu. Bom, vamos lá, pessoal. Começando o programa, vamos lá analisar a vitória e traçar aí um raio-x de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. A gente recebe aqui nos estúdios os professores de Relações Internacionais. Bom, o Eni Ozzy tá chegando, tá a caminho, o Eni Ozzy Cuquier da ESPM. E já estamos aqui na presença do professor Marcos Vinícius de Freitas da FAAP. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigado pela presença aqui, nesse dia em que comentários de especialistas, né, na área que o senhor atua são preciosos para a nossa audiência entender, né, um pouco melhor dessa eleição americana. Né? Que foi extremamente surpreendente também, né? Pois é, porque todas as pesquisas apontavam ali, mesmo sendo uma diferença pequena, a vitória da Hillary, né? Aconteceu mais uma coisa que a gente vê, né? Não confie nas pesquisas. Eleição se vence na urna. Parece sempre. Que isso vem se sucedendo nas últimas eleições, né? Eu não é, Tonholi, Ellen, a gente... Frase do Roberto Campos: pesquisa eleitoral é igual a biquíni, não mostra o essencial. Não mostra. Olha, professor, a gente pode começar aqui. Enquanto a gente aguarda o Eni Ozzy Cuquier, que também integra essa bancada hoje para falar sobre a eleição nos Estados Unidos... vamos lá, o Donald Trump conseguiria, na tua opinião, pôr em prática as ideias mais radicais que ele tem aí, né? São várias, né? Para citar ali a questão de banir os muçulmanos, de fazer o muro, essa questão, né, que levantou uma polêmica grande entre as feministas, entre os partidários mais progressistas nos Estados Unidos. O que, na tua opinião, acha que acontece agora a partir dessa tomada do poder pelo Obama? Ele vai conseguir fazer essas coisas mesmo que ele falou e destacou tanto na campanha? Ou você acha que as instituições americanas são maiores do que qualquer presidente Trump, e vão colocar um freio aí? Oi? O Trump, né? Você falou Obama. O Trump, exatamente. É interessante você pensar em uma coisa só relevante. Na convenção republicana, um dos amigos do Donald Trump falou que a imprensa levava muito a sério aquilo que ele dizia e não aquilo que as pessoas de fato percebiam. Então o eleitor, ele entendia que quando ele falava de construir um muro, o que ele de fato está dizendo é que você precisa melhorar a segurança na fronteira. Quando você fala de banir muçulmanos, o que ele de fato está querendo dizer é que ele precisa justamente controlar a entrada dos islâmicos de países mais radicais dentro dos Estados Unidos. Então é importante isso. Às vezes o que ele falava não era aquilo que o público estava entendendo e era o eleitor dele. Então isso que é um momento diferente justamente na mensagem que ele transmitiu e naquilo que efetivamente se realizou. Ok, agora sim a gente recebendo aqui também o professor Eni Ozzy Cuquier para integrar essa conversa aqui. Obrigado pela presença, Cuquier. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bacana, vamos. A gente já começou falando aqui dessa questão entre o que Obama disse na campanha e como foi percebido pelo eleitorado americano. O Marcos Vinícius estava discorrendo um pouco de o que se diz, o que se entende nesse momento em que uma pessoa, digamos, de um discurso mais radical como o Obama, causa Trump. Na campanha. O Você Trump. tá contaminado por esse Porque Obama. você falou tão bem dele, eu fiquei envolvido com o Trump na campanha. Qual que é o teu pensamento entre o que ele disse e as coisas que de fato ele vai poder colocar em prática? Agora, sendo que ele tem à frente aí todo, né, o parlamento, o Congresso americano, que pode frear essas coisas mais, digamos, radicais. Bom, eu acho que, obviamente, existe uma limitação institucional. Os Estados Unidos é uma grande democracia consolidada e você tem o Congresso, você tem outras forças ali que impedem do presidente fazer o que ele quiser. Mas eu não me preocupo tanto com o que ele pode ou o que ele falou que ia fazer se tornar realidade ou não. Acho que o mais preocupante do Trump é o temperamento dele. E aí, o temperamento de um líder que lida com problemas tão complexos e situações tão sensíveis a todo momento, não importa que ele
prometa ou fale de coisas absurdas, mas respostas mal dadas para um presidente dos Estados Unidos já é um problema. Ele não precisa levar adiante certas políticas caóticas ou malucas. Basta ele simplesmente se comportar de uma certa forma ou falar uma coisa estranha, que essa repercussão já é imensa. Então eu acho que isso vai ser um problema. Eu não sei como que ele vai controlar o seu ímpeto, os seus ânimos, a sua retórica. Porque como candidato, você falar certas coisas, ainda tudo bem, tem uma política doméstica, uma campanha eleitoral. Agora, se ali, como presidente, ele sair falando coisas sem pensar e falar muita besteira, isso é um problema, isso é grave. Eu acho que muitas das coisas que ele prometeu, que ele disse que ele vai fazer, vão ser impossíveis de serem feitas. A ideia do muro, acho que isso não sei se ele vai conseguir levar adiante. Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer o que ele diz. Eu estava vendo um estudo de propostas e promessas de candidatos, e aí quantos % eles conseguem implementar. E aí gira em torno de 70%. Mas aí, o que você está falando agora vai um pouco em cima do que o Marcos comentou aqui, que essas coisas, na visão do que se diz e o que se entende, é um simbologismo que se cria em torno do muro, mas, na verdade, assim, do controle, então, dessa fronteira. Na questão de banir os muçulmanos, de um controle de muçulmanos que entram nos Estados Unidos de países onde o terrorismo é muito forte. Seria mais simbólico, pelo que você estava falando, Marcos, do que, na verdade, não me parece lógico construir um muro de concreto de verdade, um muro físico, que primeiro eu acho que não resolveria o problema também. Porque existem túneis, existem escadas, quer dizer, para se fiscalizar um muro, né, na prática seria... Então eu concordo quando você diz que está mais para a simbologia do que representa essa fala dele, né, do Trump. Porque essa é a visão do eleitor, né? Ele entende algumas coisas que não vão acontecer. E eu também vejo assim, o discurso, a gente não pode deixar de considerar que o Donald Trump também não era político. Então, às vezes, a fala dele reflete alguém que foi empresário, que fala de alguma forma, que, de repente, quando virar presidente dos Estados Unidos, vai mudar o discurso. E se você reparar, o próprio discurso que ele fez hoje pela manhã já foi um discurso muito mais conciliatório, no sentido de vamos estender assim o ramo, né, de oliveira, vamos fazer paz, ele precisa ser presidencial. Eu queria guindar no que o senhor está falando. Eu peguei aqui uma frase do Trump, que eu até coloquei na hashtag, da revista People Magazine, 1988, que dá indícios de que ele deu uma pernada de anão nos republicanos e que todo o discurso não passou de um gimmick para chegar lá. Olha o que ele falou na capa da People em 88. Se eu tivesse de ser candidato, concorreria como republicano. Eles são os eleitores mais idiotas do país. São idiotas que acreditam em tudo que vem na Fox News. Eu poderia mentir e eles engoliriam. Meus números na votação seriam terrivelmente bons. Você acha que ele deu uma pernada de anão na republicano? Ele foi democrata uma época também, né? E é engraçado que a gente lembra que o Reagan sempre dizia, quando era... O Ronald Reagan foi democrata também. E uma vez perguntaram para ele, num debate, qual era a coisa que ele mais se arrependia. Ele falou, de uma época na minha vida ter sido democrata. Inclusive falou que ele é antissemita e o neto dele é judeu. O filho dele, que é o dono do Observer, a esposa o dele... Jared, é o dono do Observer. E a esposa, a filha dele, a Ivanka, é casada com um judeu. Então, é o Jared. Isso, então você tem toda uma história aí que vai nesse sentido. Então, às vezes, é aquilo que o eleitor... o que é interessante desse processo é que o Trump conseguiu externalizar aquilo que é o consciente coletivo do povo americano. Isso que é difícil, porque hoje em dia nós vivemos um mundo em que tudo tem que ser politicamente correto. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você tem medo de ser processado. E ele conseguiu, no discurso dele, externalizar aquilo que o americano sente. E se você olhar o americano mediano, e eu sempre gosto de lembrar uma frase do Churchill que dizia que se você quer o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um cidadão mediano. Né? Ele falava sempre isso. Mas o cidadão mediano pensa aquilo que o Trump está falando. Só que ninguém até hoje externalizou. E aí você tinha o Barack Obama, que fala muito bem em público, mas que tinha todo aquele discurso politicamente correto. E de repente as pessoas cansam disso.
Deixa eu só, vou passar para Ellen falar, eu só queria aproveitar e ouvir o Reni a respeito da questão do discurso aí, né? O discurso foi pela união dos americanos, algumas pessoas disseram que se surpreenderam, mas eu acho que foi muito óbvio o que ele falou, e é o que todo presidente fala quando assume, olha, agora chega, acabou a briga, acabou a polarização, vou governar para todo mundo, eu quero uma nação unida. É claro, é interesse de quem está assumindo pegar uma nação que está unida ali, pelo menos em torno de um objetivo. Agora, no caso dos Estados Unidos, você, Eni, acha que é possível essa união, né, de pessoas que pensam de forma tão diferente? Vamos aqui analisar em linhas gerais. Aqui tem um país que endossa os direitos das minorias, os direitos, digamos, parciais, e o outro é um país que prioriza os direitos universais, né? Como você acha que qual vai ser a dificuldade em unir essa América totalmente polarizada? Eu acho que eu concordo com você sobre a questão do discurso, né? É óbvio, é um discurso de posse, não de posse, mas você tá da vitória, né? Consentindo que você ganhou, não tem mais o que dizer, não tem que ficar esfregando na cara, perdeu, tá vendo? Eu avisei. É óbvio que esse é seu discurso, é óbvio que ele tem que dizer que ele tem que governar para todo mundo. Então, eu não acho que isso é um indício de nenhuma mudança radical. Muito cedo pra gente falar, mudou tudo porque ele falou desse jeito. Nós temos que ver como que ele vai conduzir a dinâmica dessa conversa daqui para frente. Que termos que ele vai usar, que retórica, que discurso ele vai colocar em pauta. Porque, assim, a gente sabe que é retórica, mas isso tem um impacto nas outras pessoas, isso incomoda, isso cutuca. Então, isso fica criando, essa divisão fica aumentando. Sobre o ponto do politicamente correto que o Marcos falou, eu concordo e eu acho que aí está uma das chaves desse fenômeno que está acontecendo no mundo. E eu iria mais longe e traria que o Obama tem parte nisso. Porque ele foi alguém que levou essa história do politicamente correto para uma outra esfera. Quando ele vira e fala assim, eu me recuso a usar o termo terrorismo islâmico, ele está levando o politicamente correto num nível, mas muito alto. Isso vai provocar uma reação do oposto, né? Daqueles que não concordam com isso. É óbvio que existe terrorismo islâmico. Quando você fala terrorismo islâmico, você não está dizendo que o Islã inteiro é um terror ou que ele pratica terrorismo. Então, ele estica isso numa proporção que reforça a antipatia e a irritação com o politicamente correto. Sim. Aí só para finalizar e falar desse ponto que você trouxe, então, da divisão, eu acho que a divisão ela não termina só entre republicanos e democratas ou eleitores da Hillary e eleitores do Trump. O Partido Republicano está dividido, várias das lideranças e dos caciques não apoiaram o Trump, nós não sabemos como que eles vão se comportar nesse processo todo. Alguns assinaram, inclusive, um documento dizendo eu não participo da administração do Trump. Sim. E o mesmo acontece do outro lado. Muitos agora, dentro do campo democrata, vão virar e falar assim, tá vendo? Não podia ter sido a Hillary, tinha que ter sido o Sanders. E ele sim representava. E o Bernie Sanders, ele é uma coisa radical, assim, até talvez mais que o Trump, só que para outra ponta. Então, os Estados Unidos está dividido, e essa divisão não é só da sociedade americana, mas é uma divisão de uma crise da democracia. Os partidos políticos não conseguem falar com a sociedade. E existe uma falência dos democratas e dos republicanos. Ellen? Eu desde que saiu o resultado da eleição, eu até estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? Eu fico pensando muito, enquanto comunicóloga, naquela teoria do espiral do silêncio, que é uma teoria que se desenvolveu ali na década de 60, que você dizia, se você não tem uma opinião que é preponderante nos meios, você fica em silêncio, né? Você acaba meio se excluindo ali, você não vê o reflexo da sua opinião, porque os meios é que vão dizendo o que é a opinião pública. Acontece que não é a primeira vez, mas a gente teve fortemente aí a questão das redes sociais nessas eleições, né? E essas pessoas que tinham opiniões, e aí concordo com o que os dois colocaram aí, né? Que são opiniões que estavam lá, que são opiniões que as pessoas tinham, mas não podiam falar, né? Não podiam tornar pública, vêm até as redes sociais e começam a exprimir isso atrás de pseudônimos, de pseudo-anonimato e tudo mais. Vocês veem nessas redes, né, nessa possibilidade de calar, terminar com o silêncio do espiral, colocando ele nas redes, essa força do Trump e de todo esse conservadorismo também, não?
Eu acho que é importante as pessoas se manifestarem, né? Eu sei que nós temos todo um viés contrário a isso em alguns sentidos, mas a gente fala sempre muito isso. Na internet também deu a possibilidade de que muitas opiniões que a gente nunca achou que seriam expressadas são manifestas nesse processo. Mas o essencial da democracia, e é a primeira emenda dos Estados Unidos, é justamente a sua liberdade de expressão completa. E você poder dizer isso sem o controle do Estado sobre você ou sobre a sua opinião. Então, quando a gente observa isso, a mídia social, de alguma forma, permite que isso aconteça. E o que ele faz nesse processo todo é canalizar e transformar aquilo que as pessoas pensam, né? Mas não falam naquilo que as pessoas efetivamente gostariam de dizer e precisavam de uma voz. E quando a gente fala, né, dessa separação, dessa quebra da sociedade americana, não podemos esquecer que ele levou aí a metade do eleitorado. Então, metade dos Estados Unidos, a mais do que metade dos que votaram, pensam dessa maneira. Vamos trazer um outro ingrediente aqui para a conversa. Eu estava conversando até na redação, parece que conforme a campanha foi chegando à sua reta final, não só os políticos, como aí o Obama, né, se engajou na campanha da Hillary, foi a campo buscar votos para ela, mas a classe artística também, né, Paulinha? Como é que os artistas... Nossa, a grande maioria apoiava a Hillary. Era pró-Hillary, né? Primeiro teve um movimento para incentivar as pessoas a votarem, porque lá nos Estados Unidos não é obrigatório, e muitos jovens não votaram. E agora, com a vitória dele, o que esse povo tá dizendo? Então, aí tá tendo as repercussões, né? Enfim, cada um tá fazendo o seu post, dizendo o que pensa, o que deixa de pensar no Twitter. A Lady Gaga foi uma das que mais postou agora, às vésperas da campanha. Ela postou incessantemente, não só no Twitter, como, enfim, fez show e tudo mais. E ela disse o seguinte: vamos rezar pela América. Foi o primeiro post depois do resultado, e aí seguiu postando mais. O Chris Evans, que faz o Capitão América, postou o seguinte: essa é uma noite embaraçosa para a América. Nós deixamos um semeador de discórdia comandar a nossa grande nação. Nós deixamos um chacotador definir o nosso curso. Estou devastado. A Lily Allen, que usa muito o Twitter, mas aí uma cantora britânica, disse que começou os posts e seguiu respondendo todo mundo a manhã inteira hoje. Quer dizer, lá na Inglaterra não é manhã mais, né? Mas pra gente, desde que eu comecei a acompanhar, ela não para de responder. Começou assim: ouvindo meus filhos cantando um pro outro pela babá eletrônica. O mundo é hoje um lugar mais sombrio do que aquele em que eles foram dormir. Triste. Aí tem a Cher, que é maravilhosa, só usa emoji, sabe? No Twitter. Ela chamava o Trump do emoji privadinha. Ou a cara de porco, ela também usava bastante pra falar do Trump. Falou: nossa, me digam que eu estou num pesadelo, me acordem, tô tentando acordar desse pesadelo. Enfim, muitos e muitos famosos postando ainda sobre o que aconteceu. A Michelle Rodrigues também, que é a estrela daquela saga do Velozes e Furiosos, falou assim: fico pensando na história americana, quando as mulheres serão realmente celebradas, não como esposas, mãe ou irmã, mas como um ser humano capaz de guiar e liderar. A Lorde, que tem 20 anos, uma super jovem cantora, também postou dizendo que ela só ouve rugidos. Postou assim uma coisa minimal, bem Lorde, né? Aí tem também o Guilherme Del Toro, diretor mexicano que mora em Los Angeles, com uma mensagem um pouco mais esperançosa, digamos assim. O mundo mudou, mas quem nós somos, no que acreditamos, o que apoiamos, cada um de nós será tão verdadeiro amanhã quanto é hoje. Aí tem a Shonda Rhimes também, que é autora de várias séries importantes, Grey's Anatomy e também How to Get Away with Murder, que falou: nossa, sério mesmo que qualquer um pode ser presidente dos Estados Unidos? Qualquer um, aí em referência ao discurso do Trump. A série Black Mirror, que fala de um futuro esquisito, né, Edgar, que a gente não sabe se é tão esquisito assim, porque às vezes é bem parecido com o que a gente tá vivendo hoje, postou o seguinte: isso não é um episódio, não é marketing, isso é realidade. É um dos tweets mais usados hoje de manhã para descrever o espírito do dia. E aí teve os Simpsons, sempre maravilhosos. Então tá todo mundo publicando uma foto dos Simpsons, que os Simpsons previu o futuro, porque, enfim, já teria colocado o Trump como presidente. A foto que todo mundo mostra no Twitter, na verdade, não foi uma previsão, foi um episódio especial que eles lançaram depois que o Trump
se lançou como candidato. Mas eles realmente fizeram essa previsão em 2000, num episódio da 11ª temporada, onde o Bart Simpson, Edgar, ele vai ali num ritual xamânico, ele vê o que acontece no futuro dele. Um futuro não muito legal pro Bart e tal. Mas acontece que Lisa, a irmã, é uma pessoa muito bem-sucedida. E acabou de ser eleita a primeira mulher heterossexual presidente dos Estados Unidos. E ela sucede quem, exatamente? Sucede Donald Trump. E vai ter que encarar aí alguns problemas no caixa dos Estados Unidos que parece que, enfim, foram deixados ali de uma forma meio estranha. Mick Jagger também está feliz, parece que está na esperança de ser convidado para cantar aquele hit dele, Can't Always Get What You Want, na posse do Trump. Ele tá nessa esperança também. O Mick tava torcendo pro Trump? Não, pela Hillary, é óbvio, né? Por isso que perdeu, porque ele é o maior pré-frio que tem, Agora né? tá explicado. E claro que os memes estão por aí, né? Porque nunca fez tão sentido aquela série de Edgar, Orange is the New Black, né? Olha só, a gente vai daqui a pouco continuar na conversa aqui com os professores de Relações Internacionais, o Enio Zico Kie, da ESPM, e o Marcos Vinícius de Freitas, da FAP, sobre essa eleição de Donald Trump para o cargo máximo nos Estados Unidos. O homem mais poderoso, né, do mundo. Agora, 10 horas 27 minutos, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, seguindo nesta quarta pós-eleição americana, 9 de novembro. Ô, Paulinha, então vamos lá, reforçando a nossa hashtag para a interação dos nossos ouvintes pelo Twitter. Hashtag Fica Obama, vai ter bolo, que inclusive já é tendência em São Paulo, mas para ter prêmio tem que ser no Brasil. Então todo mundo tweetando aí com Fica Obama, vai ter bolo. Já estão rolando memes, eu tô esperando o ouvinte que vai fazer o Mick Jagger com a camiseta da Hillary. Obrigada, pode mandar aqui para hashtag Fica Obama, vai ter bolo. E estamos inovando aqui na nossa enquete pelo WhatsApp. Você está desafiado, querido ouvinte do Morning Show, a mandar uma mensagem em inglês, tá bom? Não precisa ficar nervoso, calma, pode ser em inglês, como eu disse lá no começo do programa. Show, Joel Santana, Joel Santana, exatamente. Manda no inglesão, da hora mesmo, tá bom? Uma mensagem pra gente. Pra gente não, na verdade, pro Trump. O que você diria pra ele? Uma crítica? Faria uma crítica? Faria um elogio? Vai aí, 931171009. No final do programa tem o sorteio de um kit do Morning com a caneca e a camiseta aqui entre os participantes, tá certo? Estamos esperando a tua mensagem. Pode ser em vídeo também. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, continua o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan. A gente daqui a pouco volta no papo sobre as eleições americanas. Agora eu quero conversar aqui sobre política nacional e mais precisamente sobre a Lava Jato com o Tognoli e a Ellen. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Ellen Tognoli, defendeu que o Brasil encontre meios legais para garantir a sobrevivência das empresas que estão enroladas aí com a Operação Lava Jato. Mas ele ressaltou no mesmo comentário que ele é contra qualquer forma de anistia, né, para as companhias envolvidas e para os donos dessas companhias. Essa quebradeira generalizada aí, alardeada pelo empresariado, preocupa o FHC, ex-presidente do Brasil, e eu quero saber se preocupa vocês também. Como é que vocês enxergam isso? Enxergo o seguinte, o Fernando Henrique, como eu já disse, no dia 12 de outubro, está em campanha à presidência, está assim. A relação dele com o Odebrecht é muito antiga, a gente sabe. Na biografia dele, ele tem um trecho que ele fala assim: eu e Dona Ruth jantamos com Emílio Odebrecht. Eu falei pra ele, a Odebrecht tem um nome tão ruim e o Emílio é tão honesto. Bom, vamos fazer uma perguntinha para eu não me estender. A pergunta que os advogados fazem: cui bono, cui prodest? Quem lucra? Quem se beneficia? Lembremos, só a título de informação, que o Fernando Henrique ganhou para projetos culturais com isenção de impostos para o seu Instituto Ruth, etc., algo como 12 milhões. Quem lucra com isso, certo? Eu não vou defender o Odebrecht, ninguém defende ninguém de graça, ainda que legalmente. Ele recebeu 12 milhões, mas foi para o Instituto da Dona Ruth Cardoso. Então é uma ação entre parceiros.
ponto final. Eu acho que é mais uma declaração. A reportagem da Folha, que mostra o Fernando Henrique fazendo algo como um lobby para que a Lava Jato não mexa com a economia brasileira, não tem nada a ver de sociedade, não tem nada a ver de coletivismo para o fim do desemprego. Eu acho que tem a ver com a campanha dele para a presidência, via indireta, caso a gente tenha o impeachment da chapa Dilma Temer, o que inclui o atual presidente, é óbvio, o que faria com que tivéssemos eleições indiretas, para as quais o Fernando Henrique queria faturar rapidinho. Olha, já vou dar o resultado da nossa enquete no Opinapan aí. Ellen, e aí? Bom, vamos explicar primeiro do que ele está falando, né? No último domingo, ele teve um artigo publicado no Estadão e no Globo em que ele defendia uma trégua nacional. E aí isso foi bem mal interpretado, porque essa trégua nacional foi entendida mais ou menos como, bom, será que ele está defendendo um frear da Lava Jato, uma anistia, como alguns políticos defendem para quem teve Caixa 2, né? O que ele está querendo dizer com isso? Aí ele responde à Folha de São Paulo hoje, na coluna do Poder, por e-mail, dizendo que não é uma anistia, não quero que se anistie as pessoas envolvidas em crimes, em delitos, né? O que eu quero é que essas empresas não venham a falir e você perder empregos. A gente até falou isso aqui no Morning uma vez. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma das pessoas que ajudou a criar essa lei nos Estados Unidos, até como né, de uma forma leniência. da economia continuar se reaquecendo, com empregos, enfim. E a nossa lei que prevê essa leniência e tudo mais, que é um acordo das empresas, tem muita inspiração na lei norte-americana. Que a ideia é o seguinte, bom, eu vou lá e eu vou punir o Marcelo Odebrecht, mas não a empresa Odebrecht. Porque se eu punir a empresa Odebrecht, eu vou acabar colocando todo aquele capital em risco e desempregando muita gente. É mais ou menos nessa linha que ele está seguindo por aqui. Obviamente, você tem o outro lado, e o questionamento é super válido, como é que eu vou permitir que uma empresa que está sendo acusada de corrupção, que já corrompeu agente público, volte a contratar com o poder público, volte a fazer negociações com o poder público, né? Pô, eu tô aqui dando um afago ao corruptor, né? Mas tem esse lado que diz o seguinte, mas vale a pena eu sacrificar milhares de trabalhadores em nome disso? Qual seria a justiça? Esse senhor, que agora faltou o nome, que eu entrevistei aqui no Brasil, quando ele veio visitar o Brasil, ele disse o seguinte, olha, essa punição em demasia só afaga o ego do Ministério Público, que faz a denúncia, mas para o bem da sociedade em geral não é. São dois pontos de vista, concordo que os dois têm aspectos muito interessantes de serem analisados, assim, e é uma discussão que está em aberta ainda. E vem aquela frase, né, entre a cruz e a espada, né? Que lado? Onde? Ou Fitopascas, que entre a espada e a parede, né? Olha aqui, o Opinapan é um aplicativo da Jovem Pan que você participa das enquetes, pode baixar, é gratuito, e a última que fizemos, a recente aqui, vou dar o resultado agora, no Opinapan, era a seguinte, você gostaria que Fernando Henrique Cardoso ocupasse de novo a cadeira de presidente da República? Olha, para 62% dos participantes a resposta foi não queriam. Então tá aí, essa é mais uma enquete que rolou no Opinapan. Daqui a pouco a gente divulga mais uma para você interagir e participar com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Olha aqui, vamos voltar à nossa conversa com os professores de Relações Internacionais, o Renilzi Cuquier e o Marcos Vinícius de Freitas. Professores, vamos lá. Eu tenho notado aqui, a gente observa um fenômeno curioso, né? Que tem se repetido em vários casos nas eleições aqui em vários âmbitos no Brasil, que é o seguinte, aqueles que são os preteridos, né, que perdem nas urnas, né, eleitores e candidatos buscam no adversário a explicação para a derrota, né? E não em si mesmos, né? Eles não fazem uma autocrítica imediata, assim. Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, ocorreu aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Com o Haddad, no Rio de Janeiro, com o Freixo também. Bom, posto isso, eu pergunto, o que a Hillary fez ou não fez para ser derrotada nessas eleições? Quem começa? Eu acho que isso está ligado com outro ponto que a gente debateu antes, que o Marcos comentou, que a Ellen trouxe, que é a resposta das pessoas. E toda essa situação ela está acontecendo porque todo mundo olha para o discurso ou para as posições e vontades daquele que é diferente do meu, julgando.
Então, agora os Estados Unidos é um país xenófobo, nacionalista, que odeia todo mundo. E isso é uma total intolerância e aceitação da opinião do outro. Tem que parar de rotular e colocar julgamentos na posição do outro lado. Tem alguma coisa legítima que está sendo demandada. Essas pessoas, o americano e o Brexit, e para onde a gente olhar do mundo, eles têm uma demanda. Nós temos que escutar, primeiro para poder entender e depois para fazer uma conciliação, para conseguir conversar e dialogar. E não ficar falando, que absurdo, é anti isso, é aquilo, é preconceituoso, é racista, porque esse é o problema. Aí que mora o erro, começar a taxar o discurso que é diferente do meu de alguma coisa. Então, falando disso, eu acho que aí a gente coloca as mídias sociais, e as mídias sociais elas exacerbam esse problema, né? Como a gente estava comentando antes, eu acho que a mídia social ou a internet é apenas uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Agora, se você não tem credibilidade na história que está sendo contada, tudo vira teoria da conspiração. E a internet ela tem essa tendência a criar essa cacofonia, todo mundo gritando e cada um falando uma coisa e julgando o outro, apontando o dedo. Então eu acho que hoje está todo mundo olhando e falando o que tem de errado com o eleitor do Trump. Mas é isso que você colocou. E a Hillary? A Hillary tem vários problemas, ela tem vários escândalos, ela tinha questões de corrupção, coisas obscuras com a fundação dos Clintons, com o problema dos e-mails do FBI. Ela faz parte de um clã, né, que tá no poder, o marido dela ficou no poder um tempão, assim, ela já tá ali dentro faz muito tempo, então ela representa essa aristocracia política. Sim. E se existe uma sensação anti-classe política, ela é o pior candidato possível para tudo isso. E ela nunca se definiu como alguma coisa. Ela não era o candidato dos negros, não era o candidato da elite, ela não era nada no final. Ela queria ser um pouco de cada coisa para bater o Trump. O Obama também tem essa culpa, Reni? Você falou só do discurso dele, que foi o discurso do politicamente correto, que acabou prejudicando a Hillary, mas ele como presidente também, as ações, o legado que todo mundo fala, o Obama foi um excelente presidente. Mas se ele fosse tão excelente, será que a Hillary não teria se beneficiado mais disso? Ele errou também nas suas ações? Eu acho que o Obama tem culpa, sim. Ele pode ter uma forma de tratar e as pessoas gostarem dele na esfera pessoal, mas ele passa uma fraqueza. E o Trump é exatamente a antítese disso. O Trump é um cara que vem e fala assim, somos fortes, vamos ser grandes de novo. O Obama não, ele parece que tinha vergonha, né? E essa era a postura ultra conciliatória. Se o Trump errar no grau porque ele é agressivo demais, o Obama também errava no grau por ser gentil demais, condizente demais. Então, um extremo puxa o outro. Eu acho que o Obama, ele ia demais pro outro lado. Ele queria ser muito amável com o mundo inteiro e isso criava uma sensação falsa. Enquanto o Putin estava sambando na cabeça dele, enquanto o Oriente Médio estava explodindo, enfim, e ele falando... Deixa eu não perder o gancho do Putin, porque se de um lado Trump vociferava contra a mídia norte-americana, que em massa, e aí acho que são duas questões numa, que em massa, né, com coluna no New York Times, todo mundo apoiou Hillary diante desse cenário. Então, para quem defende a manipulação da mídia, que a mídia fala e o público compra, nessa eleição meio que deu furada, né? Não sei o que aconteceu aí, acho que vocês podem me ajudar a explicar. E dois, já que você falou no Putin, por outro lado, a mídia de Moscou inteira super favorável ao Trump. Rússia e Estados Unidos chegando perto, será? Agora? O que temos aí, professores? Olha, eu estava pensando aqui três coisas. Primeiro é o pêndulo da história. A gente não pode deixar de levar em consideração isso. Os partidos de esquerda, eles tendem a levar a um modelo econômico que se desgasta por si só. O Estado fica pesado, custa muito e chega uma hora em que as pessoas começam a pensar que aquela situação como está não vai ser sustentável no longo prazo. E esse pêndulo da história a gente começa a ver, esse pêndulo, esse movimento a gente vê na América Latina acontecendo, no Brasil, na Argentina e por aí vai. Você vê isso vai acontecer na Venezuela eventualmente, vai acontecer. Isso é um pêndulo histórico que a gente tem observado nos últimos tempos. Então esse é um aspecto importante. A segunda coisa é a candidata. A candidata tem um histórico ruim.
Ela tem 40 anos de serviço público, mas tem todo o problema de que ela ajudava as pessoas quando depositava dinheiro na fundação, que os americanos chamam de pay for play. Eu pago você e você faz aquilo que você espera. E a Hillary Clinton, junto com o presidente Barack Obama, como política externa, né, apesar de ter tido aí a questão de Cuba, do Irã, o presidente Obama não foi um presidente que negociou com o Congresso e que, de fato, não deixa um legado. O grande medo do Barack Obama, no processo todo, é que o Trump viesse a acabar com o legado dele, porque o legado dele foi construído à base de ordem executiva e não de aprovação no Congresso. E o Obamacare, né, foi uma das coisas que derrubou a Hillary Clinton, porque chegou a conta agora 25% a mais no plano de saúde. Então isso fez com que todo aquele legado que ele presumia que ia deixar, de alguma forma começa a desaparecer. E na questão russa, né, nessa manipulação, existe uma situação cômica. A Hillary Clinton fez, logo no início que ela assumiu, um botãozinho de reset, né? Que ela queria assinar. Inclusive escreveu errado em russo o negócio. E o Putin não gosta da Hillary. Não. E ela também não gosta dele. E aí o que acontecia? Toda vez que saía um e-mail do Wikileaks divulgando alguma trapaça ou alguma tramóia do Partido Democrata, o que eles falavam? Não, mas são os russos. São os russos. Tentando reviver o quê? A ideia... Foi atacado pelos russos para salvar... Verdade, tentando reviver aquela ideia da Guerra Fria, a questão de que como é que um americano queria podia apoiar... Que você está falando em Guerra Fria. Eu já separei até o beijinho separou aqui, até a música para vocês, professores. É o seguinte, a pergunta obviamente para os dois, apesar do Trump ter levado na universidade, no estado de Louisiana, o pessoal da Universidade de Louisiana gosta muito do Bernie Sanders, eu aprendi isso com eles. Eles falam que tem uma prática americana que é baseada no que eles chamam de ciclo Kondratiev, que é quando você cria uma nova tecnologia, você reduz o tempo de produção, aumenta o encalhe, e quando aumenta o encalhe, você tem que criar uma guerra para escoar para novos mercados. Aí o pessoal de Louisiana fala, olha, quando você tem energia a vapor, você tem independência dos Estados Unidos, independência do Brasil e guerras napoleônicas. Óleo, Primeira Guerra Mundial. Fordismo e Taylorismo, Segunda Guerra Mundial. Aí vai, ou seja, diminui o tempo de produção, tem encalhe e o encalhe precisa encontrar a guerra. Vocês acham? Eu lembro que a Madeleine Albright, quando foi secretária de Estado sob o democrata Clinton, falava, ainda bem que teve a guerra do Kosovo para a gente escoar mercadorias para lá. Vocês acham que com o Trump aumenta a ideia de que você fazendo uma guerra para colocar a Pax Americana, você pode melhorar a economia americana? Eu não concordo com o argumento de que as guerras são causadas por razões econômicas. O Tucídides, que escreveu sobre a guerra do Peloponeso, ele já dizia que você entra em guerra por 3 razões: medo, honra ou interesses. Dentro do interesse a gente pode tirar uma parte e colocar econômico ali, mas a maioria das guerras, elas são por razões políticas. E razões não econômicas. Uma decisão econômica é um cálculo de custo-benefício. Por exemplo, a guerra do Iraque, que todo mundo diz, invadir para pegar o petróleo. Uma decisão econômica é custo-benefício. Eu preciso quantificar quanto eu vou investir, quanto eu vou tirar dali. Se eu não tenho esse número, e eu mesmo assim decido tomar essa decisão, significa o quê? Que a minha decisão não foi econômica. Se você vai abrir um negócio, você vai calcular quanto eu vou investir, quanto que eu vou tirar de retorno. Aí você fala pra mim, eu não sei quanto vai ser o retorno exatamente. E você vai entrar? Não é econômica essa decisão. Você decidiu no chute, você tem alguma coisa, sua intuição. Então, eu não concordo, eu não acho que a questão econômica ela é um reducionismo e é uma visão mais superficial do problema que envolve milhões de fatores. Aí voltando pro ponto, então, se ele vai ou não ser mais propício a uma guerra. Eu acho que ele é mais isolacionista, e por ser isolacionista num mundo instável como esse e anárquico, cheio de desordem, onde todo mundo tem um pouco de poder e levanta e faz o que quer, a ausência de uma força centralizadora, que é o papel que os Estados Unidos faz, pro bem ou por mal, concordem ou não com o papel dele, ele é uma força de estabilização. Eu costumo dizer, por que a Venezuela não invade a Colômbia? Os Estados Unidos não deixam. Por que o Irã não vai brincar mais pesado com Israel? Vai ter que lidar com os Estados Unidos. Por que a Coreia do Norte já não falou, chega de península coreana dividida?
tem tropas americanas ali. Por que a China não vai ser mais assertiva contra o Japão? Os Estados Unidos estão brincando. Por que a Rússia ainda não foi e capturou o resto da Ucrânia? Porque vai irritar os Estados Unidos. Então, a ausência dos Estados Unidos vai trazer mais instabilidade. Eu não acho que necessariamente o Trump ele é mais agressivo e falar, eu vou fazer uma loucura e vou pra guerra. Mas a postura da combinação do temperamento com o isolacionismo cria um ambiente muito estável e suscetível a escaladas e perda de controle com facilidade no mundo. Então, eu diria que o mundo com Trump, ele é um mundo mais propício à guerra. Não porque ele é um cara louco que vai acordar e vai apertar o botão e começar a Terceira Guerra Mundial, mas porque a estrutura do que ele quer fazer pode gerar mais instabilidade no mundo. Vamos passar aqui a questão mais localizada na América Latina, né? Ao longo dessa campanha aí, a América Latina foi praticamente ignorada, tanto pelo Trump quanto pela Hillary Clinton. Aí. Tem uma frase, né, com o resultado da pesquisa do presidente Michel Temer, dizendo que a eleição do Trump não muda em nada a relação do Brasil com os Estados Unidos. Qual é a opinião de vocês aí? Vocês acham que as relações com Washington vai causar alguma alteração aqui, já no que existe entre Brasil e Estados Unidos? O país vai receber mais atenção, por outro lado? O que vocês acham? Eu participei de um evento recentemente e um dos cidadãos falou que é bom que o Brasil não atrai a atenção dos Estados Unidos, que o Brasil é um parceiro menos relevante. Eu ouvi aquela análise e eu fiquei pensando assim, o absurdo de você entender o Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, o 5º maior país em território, e achar que esse país tem que se comportar como sendo medíocre. Então, essa mediocridade que o brasileiro entende com relação ao seu país também vai levar e vai ser projetada internacionalmente. Isso passa por uma modificação até na postura do nosso próprio quadro diplomático em relação àquilo que o Brasil é e aquilo que o Brasil pode ser. Todo mundo, muita gente critica o Lula, mas não podemos deixar de... o Ronald Reagan dizia que não há... Ele tinha na mesa dele uma frasezinha que dizia que não há nenhum demérito em você dar crédito a quem crédito é devido. E o Lula, por uma sorte do destino, fez com que o Brasil ascendesse internacionalmente num patamar diferente. Além disso, gozamos da sorte de ter sido criado o termo BRICS, que nos colocou de uma forma diferente do mercado, com o mercado emergente. Então, o governo americano vai prestar atenção no Brasil à medida que o Brasil começar a se posicionar mais influentemente com parcerias mais relevantes. Veja só, nós não estudamos muito, mas no caso do Brasil com a China, o Brasil é um parceiro fundamental na estratégia de longo prazo da China. Isso atrai interesse dos Estados Unidos? Claro que atrai interesse dos Estados Unidos. A posição do Brasil com relação àquilo que acontece no mar do sul da China é importante? É importante, porque também prejudica o Japão, com quem nós temos uma relação histórica. Então, o Brasil vai ser importante à medida que nós acharmos que nós somos importantes e vamos fazer a lição de casa para que seja importante. Um dos piores termos que se criou no Brasil foi a inserção internacional do Brasil. Parecendo que alguém vai abrir a porta e falar para a gente, pode entrar e estender o tapete vermelho. Espaço na política é conquistado, não é dado, jamais. Então o Brasil precisa, quer ter um assento no Conselho de Segurança da ONU? Tem que ter exército, tem que ter marinha, tem que ter aeronáutica, tem que ter uma série de coisas. Então não é equivocado a gente achar que não, a América Latina não é importante. Nós não temos alguns problemas que os outros países têm. Nós não temos a questão do conflito armado, nada disso, que é bom para nós, mas que também significa que nós precisamos fazer a nossa lição de casa para que o país se torne relevante. E isso é importante. Estamos nos CTs, tá? Olha Boa. só, eu vou dar uma salva de palmas aqui para o Morning Squad. Morning Esse Squad. dia maravilhoso. Um dia difícil. Já recebi a foto do Mick Jagger com a camiseta da Hillary. Tá rolando muito meme aqui no Twitter. Hashtag Fica Obama vai ter bolo nos CTs, os assuntos mais comentados do Brasil nessa manhã. Professores, eu queria saber qual que é o impacto dessa vitória do Trump nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Nós tivemos recentemente uma manifestação pró-Trump aqui na Avenida Paulista. E pelas redes sociais nós percebemos que há uma afinidade de ideias entre quem gosta do Trump e quem gosta do Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro está aqui também nos trends, Bolsonaro 2018. Se o Trump fizer 2 bons anos aí como presidente ou 2 maus anos, você acha que isso vai interferir numa candidatura do Bolsonaro em 2018? Eu acho que a tendência do que nós estamos assistindo ela é global.
né? Você tem alguns fenômenos caminhando. Primeiro, é uma ascensão do populismo. Na Europa e nos Estados Unidos, a América Latina meio que está saindo fora dessa tendência. Mas é importante a gente lembrar que existe populismo de direita e de esquerda. Então, se nós vivemos um populismo de esquerda, esse populismo pode existir na direita também. Na Europa, nós estamos assistindo essa guinada mais à direita com um caráter populista. O que nós não podemos fazer, e aí é o perigoso, é arrumar representantes de uma percepção da realidade, ou um líder político, que ele expresse essa frustração, esse desejo de certos interesses serem representados de uma forma autoritária, agressiva e não produtiva. Então, a minha crítica ao Trump não é o que ele representa no sentido da parcela da população e as demandas que essa população tem de insatisfação, mas a forma como ele faz isso, o personagem, o caráter populista, demagogo, isso é problemático. Então, se essa tendência existe na Europa e nos Estados Unidos, ela não pode acontecer aqui no Brasil. E o único jeito da gente não caminhar para isso é entendermos que existe uma posição na sociedade brasileira e em qualquer sociedade que é legítima, que é conservadora, que é diferente de uma progressista. E o ponto é o representante disso ter extremos, entendeu? E aí que eu acho que complica. Marcos, quer comentar? Você comparar Donald Trump com Bolsonaro é uma ofensa para o Trump. Eu sei que muita gente vai começar a me xingar ou coisa parecida, não é? Mas já começaram. Mas essa frase bem, você poderia repetir, essa foi ótima, vai dar um destaque. Nós não podemos deixar de comparar. O Trump é muito mais... O Trump é um cara que é bilionário, fez grandes negócios, tem presença mundial, fez o MBA dele em Wharton. Nós estamos falando de um cara que é extremamente qualificado. E um discurso que vem no momento em que a sociedade americana está buscando aquele discurso. A sociedade brasileira, que é conservadora, e isso a gente tem observado, e historicamente conservadora, ela não está buscando este tipo de radicalismo porque não é do perfil do povo brasileiro. Então, o grande problema da Lava Jato é que a gente não sabe quem vai ser candidato em 2018. E se alguém disser que sabe quem é o candidato em 2018, eu quero saber. 2 anos é uma eternidade. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que o juiz Moro tem lá na lista dele e quem é que é o próximo que vai cair. Porque todos os que a gente vê, de alguma forma, estão com a situação complicada. E a Lava Jato é esse elemento externo que, de alguma forma, pulveriza todas essas candidaturas. Então a gente não sabe. Agora, comparar o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro é o Trump do Brasil, é uma ofensa ao Trump, eu acho complicado. É a mesma coisa, né? Nessas coisas a gente tem que tomar cuidado, até para não expressar opinião, como o nosso ministro de Relações Exteriores escolheu um outro, né? Disse que ele apoiaria uma outra candidata nessa eleição. É o silêncio estratégico e essa comparação a gente não pode fazer, né? Porque senão não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas realidades diferentes. Os ficaram bravos com o senhor agora. Eu peço perdão a eles. Eu entendo que cada um tem o direito da sua opinião. As pessoas é melhor pensar diferente da gente. Se pensar igual, a gente fica com medo. Por isso que nós temos aqui na bancada do Morning Show o Bolsa Progressista, que nos acompanha aqui. Tem sua Concordei com tudo que ele falou. Não é? Exatamente, é uma ofensa. Tava torcendo pra Hillary, não tá? Eu tava. Agora, vamos ter aí um mundo totalmente autoritário, né? Com um cara xenófobo. Tá bem. Olha, eu queria agradecer aqui a participação dos professores de Relações Internacionais na bancada do Morning Show, o Reni Ozico Kie, da ESPM, e o Marcos Vinícius de Freitas. Muito obrigado aqui pela conversa, pelo esclarecimento de vários pontos, né, tão importantes nessa eleição, né, nos Estados Unidos. Obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Agora 11 horas, 1 minutinho, olha, é o momento da boa notícia. A boa notícia sempre chega nesse horário no Morning Show, olha, e essa boa notícia vai soar como música para os ouvidos, eu digo literalmente, e você vai saber por quê. Digamos que você, caro ouvinte do Morning Show, seja um amante da música clássica, mais especificamente da música de Wolfgang Amadeus Mozart.
Ou se você é daqueles movidos pela curiosidade em conhecer a totalidade de uma obra das mais inventivas da música erudita produzida no século XVI. Bom, nos dois casos o motivo é de comemoração, porque a gravadora Decca, juntamente com a Deutsche Grammophon, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, uniram forças para o lançamento de uma coletânea contendo 200 CDs com a obra completa do compositor austríaco na ocasião dos 225 anos de sua morte. O Mozart viveu bem pouco, apenas 35 anos ele viveu, mas foram suficientes para ele produzir uma vasta obra com composições, sinfonias, óperas e concertos. Agora, uma curiosidade a respeito dessa informação, quando eu li essa notícia no jornal, é que é o seguinte: a Decca, a gravadora Decca, que é hoje especializada em jazz e música clássica, foi a mesma gravadora que recusou um teste com os Beatles no início de carreira e que lançou os primeiros álbuns dos Rolling Stones. Bom, voltando à caixa com a obra de Mozart, ela vai sair no dia 5 de dezembro e com certeza vai agradar muito aos fãs da música erudita, e isso, por si só, é uma boa notícia. Aê! TT! É isso? Estamos entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Isso quer dizer que tem prêmio pro Twitter hoje, hashtag Fica Obama, vai ter bolo. Até o presidente, agradeceu aqui, a entrada do Morning nos TTs. O presidente tá feliz? Até o presidente ficou feliz aqui, com a entrada dos programa, TTs, sempre. Você sabe que eu sou ouvinte do Morning, né, Edgar? E eu fico sempre muito feliz quando vocês entram entre os mais assuntos mais comentados do Twitter. Obrigado. Ainda mais num dia como hoje, um dia movimentado, né, do presidente Trump, né? Que é um cara de modo que eu vou ter uma relação extremamente aberta com ele. Certo. Eu também queria mandar um beijo pra todo mundo do chat aqui do YouTube, um dos dias de maior audiência, né? Aqui do nosso... Beijo mesmo, amo vocês e tá dando muita audiência aqui no YouTube. Você quer acompanhar o programa, jp.com.br/morning. Se junte aí a todo mundo que acompanha o programa, assistindo a carinha do Edgar, agora me mandando um beijo. Manda. É isso. Beijo, YouTube. Olha aqui, convocamos nossa especialista em bufunfa, em grana, em economia, Denise Campos de Toledo. Já tá aqui, ó. Você que nos acompanha pelo YouTube já tá vendo a Denise aqui no estúdio. Bom dia, Denise. Bom dia, Edgar. Olha, já tem declarações aí de pessoal dizendo que... não quer essa globalização como tá hoje. Parece que os Estados Unidos eles querem a globalização só quando favorece a eles, né? Sempre foi assim, né? Aliás, né? Eles têm os acordos por aí, mas geralmente eles têm uma visão mais protecionista mesmo. Mas vamos lá. Como é que o mercado financeiro reagiu aí à decisão, né? Ao resultado da eleição do Trump? Mal, mas não foi tão exagerado como eu imaginava. Nós tivemos uma pressão muito mais forte na Ásia, porque aí foi antes do pronunciamento dele. O primeiro impacto foi na Ásia, né? A Bolsa do Japão caiu mais de 5%, porque não tinha ainda havido a primeira declaração de Trump. Depois ele veio com uma conversa mais conciliadora, de unificar de novo o país, de união, de que ele vai governar para todos. Então isso deu a ideia de que talvez ele não leve adiante as ideias dele que assustavam o mercado, né? Ele é uma grande interrogação, o grande problema é esse. Não é uma questão ideológica, muita gente fala isso que é esquerda contra a direita. Claro que tem esse lado também, mas eu acho que a grande preocupação do mercado não é essa, é a preocupação quanto ao que ele poderá fazer, porque não se sabe ao certo. Ele tem uma visão de mundo muito diferente, ele é extremista, ele é radical, mesmo na administração dos negócios dele, ele já teve altos e baixos, ele driblou o fisco para não ter que pagar imposto, ele conseguiu socorro financeiro e quase quebrou 3 vezes, ele recebeu a fortuna do pai. Então, ele é uma pessoa estranha, né? No mínimo, isso, inclusive o cabelo, não é? O topete dele eu já falei. E o bronzeado. O topete tem um blur, assim, ele é um opaco, assim. Aquele cabelo meio ruivo, alaranjado, é uma coisa muito estranha. Você não sabe onde que começa a testa, onde termina o cabelo. Ele é todo estranho, né? E ele vai governar a maior economia do mundo. E aí ele vem com a ideia de barreiras comerciais, de uma taxação pesada para produtos chineses, que são os que exercem a maior concorrência com produtos americanos, inclusive no mercado americano, e também taxação de produtos do México. Ele quer construir um muro separando o México, aí é a questão contra os imigrantes. Então tudo isso assusta muito o mercado financeiro.
Agora, na Europa, a gente tem as bolsas caindo alguma coisa ao redor de 1%, de 1% a 2%. Bolsa aqui no Brasil abriu em queda muito forte, agora ela recua 2,2%. O dólar também avançou muito forte logo na abertura dos negócios. Agora a cotação de venda do comercial está em R$ 3,22. Então, na verdade, o que a gente vê é que o mercado já está mais cauteloso, menos aquela reação muito negativa e aguardando para ver o que vai acontecer. Agora, em relação ao dólar, por exemplo, a gente está voltando ao patamar que estava antes da empolgação mais recente do mercado com a possibilidade de vitória da Hillary Clinton, porque o mercado nos últimos dias se animou demais. Mesmo com as pesquisas mostrando um certo empate técnico, o mercado preferiu apostar na vitória dela. Então, ontem o dólar bateu em 3,16 aqui no Brasil. Não é? Então, não é nem compatível com a situação toda. E aí veio o susto. Hoje todo mundo acordou com Trump eleito presidente dos Estados Unidos. É o que temos. Essa usou a expressão certa, é o susto, né? É o susto inicial. Aí as bolsas despencaram, falaram, gente, agora? O dólar subiu forte em todo mundo, o ouro também disparou. Então mexe com tudo, o mercado vai se ajustando, tem aqueles movimentos de aversão ao risco que se fala no mercado, então todo mundo corre para um ativo que ofereça maior proteção, né? Você falou isso, você sabe, a gente acorda, já dá uma consultada no celular eu ali antes pra das ver 6 o da que manhã, acontece. eu falei, não acredito. Aí eu saí do meu quarto, aí passava no quarto de um filho, aí você viu, pai? Nossa. Aí a outra filha, nossa, pai, você viu? Você já viu a notícia? Eu vi, é isso aí. E o Twitter, no mundo inteiro, você vê, a imprensa americana toda estava a favor de Hillary, as principais jornais, revistas declararam apoio a ela exatamente pelo medo do que ele possa fazer, mais do que concretamente. Então agora é torcer, né, Edgar, para que ele tenha juízo. É isso, né? Ele revela a ansiedade aí da boa parte da população. Tem uma questão a ser observada aí, ideológica, que há uma mudança global, mas especificamente em relação aos Estados Unidos, é acompanhar o que ele vai falar até a posse, na segunda metade só de janeiro. Né? Até lá ele deve falar muita coisa. E especificamente em relação ao Brasil, a gente pode ter esses movimentos de mercado. Agora, eu não vejo dificuldades muito grandes em relação ao comércio, em relação a investimentos. Deve continuar as relações entre os dois países normalmente. Aguardemos, pois. Aguardemos as próximas declarações de Trump. Obrigado, Denise. Bom dia. Denise Campos de Toledo falando pra gente aqui sobre o mercado econômico, como vai se comportar aqui com a presidência de Donald Trump. E falou que vamos esperar para ouvir o Donald Trump e a gente não espera nada para ouvir nossos ouvintes. Eu convoquei aqui pelo WhatsApp você, querido ouvinte do Morning Show, a dar uma declaração em inglês. Pode ser aquele inglês macarrônico, não tem problema nenhum, né? Uma crítica ou um elogio ao Donald Trump, vai saber, né? E as pessoas estão participando. Vamos Tradução ouvir. do nosso supla, hein? Paulinha Carvalho. É Karina Ravache de São Paulo. Oi, E a minha mensagem para o presidente Trump ou para o povo americano seria: It's an extremely sad day when a homophobic and racist person is elected president of a major economy like the USA. Caramba, mas... It just shows that we're going backwards in life. Nossa, é E professora. é britânico, né, British? É professora. Não sei, eu não vou ela conseguir esnobou traduzir tudo isso, Karina, mas falou que resumindo, é um dia cara triste, é racista, isso. assumindo. É um dia triste, Ela tá resumindo. Então, Ela tá bem exatamente. chateada e ela fala bem inglês, parabéns. Isso, né? Então, falou que, racista, né? A maior economia. Vamos ouvir mais? Vai. Mr. Trump, don't build the wall, just sing the wall. Fábio de São Paulo, um abraço. Aí, ó, não construa um muro, apenas cante the wall. Buenos días, toda a população de Jovem Pan Morning Show. Quem está falando acá é Cleberson Bastos Natal RN. Oi, Cleberson. E um recado que eu quero mandar para Donald Trump é que eu estou agora a treinar com brasileiro campeão de salto com vara nas Olimpíadas para eu e meu filho, minha mulher e meus cachorros pular pela porcaria do muro que você vai construir na fronteira. Nada vai me parar. Galego, filho a quenga. Tem o Wagner Moura em Narcos, assim, né? Espanhol, maravilhoso. Respeita a Kenga. O melhor Ela tem uma inglês até profissão agora. Séria. Ela não Cara, tem culpa disso. É sempre culpa da mãe, caramba. Não, é galego filho de uma quenga. Pobre Kenga. Pobre quenga. Ela não tem culpa. Tem mais aqui, vamos ouvir. Donald,
Has mercy on us. Ah, Gabriel Jardim has mercy. Sapopemba, São Paulo. Beijo a todos, Morning Show, sou fã. Has mercy. Você tem a pena da gente, tem a dó. Ai, meu Deus do céu. My name is Pedro Rocha. It's Count São Paulo. Congratulations, Trump. Ó, gostou. First Man Orange. It's President USA. Good luck. Ele falou? É o primeiro presidente laranja. Parece que foi isso. Good luck. Boa sorte. Mais ou menos isso. Bom dia, pessoal do Morning Show aí. Que é Walter Júnior de Guarulhos. Um baianinho chegou em Guarulhos. Com o presente aniversário, que faz 82 anos hoje. Putz, errou. Eu errei, você deixou aqui. Vou ouvir o discurso do Trump, pô, então. Eu errei, você colocou errado aqui, pô. Thank you. Thank you very much, everybody. Olha lá. Tá bom. Sorry né? to keep you waiting, complicated business. Ele tava ocupado. Tudo bem, Trump. Vamos lá para Londres falar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Ulisses, boa tarde aí, né? Aí já é de tarde em Londres, né? Estávamos falando que eu sempre quando eu te chamo dou bom dia, mas aí para você já é boa tarde. E aí, Ulisses, tudo bem? Oi, Edgar, bom dia, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Agora 2 horinhas de diferença, né, entre Brasília e Londres, aqui 1h19. Logo cedo, né, quando o pessoal começou a acordar, viu aquela notícia e falou, não, pera, tem alguma coisa errada. Então, isso aí, Ulisses, que eu quero saber. Vai, vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Você já fez o seu almoço aí, né, a hora do lanche já passou em Londres, você saiu pelas ruas. O que você captou aí junto ao povo britânico? Os caras estão desolados, né, comemorando ou com aquela empáfia britânica, assim, que é peculiar? Olha, sempre a gente tem que deixar claro uma coisa importante, né? Londres é muito diferente do resto da Inglaterra, assim como Nova York, por exemplo, é diferente do resto dos Estados Unidos e tal. Aqui em Londres, a sensação do pessoal, a piada nas ruas é ufa, até que, enfim, deram uma liberada na carga em cima dos britânicos, né? Porque era o mundo inteiro fazendo piada depois do resultado do referendo. Agora as piadas vão com os Estados Unidos. Os americanos é que assumem a bronca agora por causa da eleição do Trump. Mas, pelo menos aqui em Londres, essa é a sensação de que como foi possível, né, o pessoal eleger o Trump lá nos Estados Unidos. Agora a gente sabe que no resto da Inglaterra a sensação não é essa, lá nos Estados Unidos também. O que o pessoal discute muito aqui é como tá difícil cada vez mais entender as democracias, né? A maior democracia do mundo, a americana, a mais antiga do mundo aqui no Reino Unido, porque, por exemplo, hoje, governando o Reino Unido, a gente tem a Theresa May, que não foi eleita por ninguém. Lá nos Estados Unidos, o Trump assume a Casa Branca, mas se a gente olhar os números, o voto popular, né, nominalmente, a divisão é bem pertinho, assim, né? A Hillary quase, por pouco, não teve até mais votos do que o Donald Trump. Então tá cada vez mais difícil de entender o mundo, né? Suas democracias as democracias com suas peculiaridades ao redor do planeta. E foi o que? Algo aqui, me ajudem, Ellington, olha, foi o que? Tipo 300 mil votos, assim, né? A diferença. Se a gente ficou abismado aqui com a diferença no último pleito no Brasil, que foi de 3 milhões aproximadamente aí, entre o Aécio e a Dilma, imagina, 300 mil numa população do tamanho da americana, né? Imagina, né? Já teve caso, por exemplo, do Al Gore, né, que ganhou, mas não levou e tal. Os americanos até que estão habituados com esse tipo de situação, mas é que sempre causa estranheza, né? Agora, o mais interessante aqui, Edgar, é que alguns governos europeus não se contiveram, não ficaram guardando, não ficaram com papas na língua, não. Na França, por exemplo, o François Hollande disse que agora abriu-se um período de grandes incertezas, né? E lá na Alemanha, por exemplo, o vice-chanceler disse que existe uma onda autoritária ao redor do mundo que está crescendo e que os governos da Europa e da Alemanha precisam ouvir mais a preocupação do povo para evitar que essa onda se espalhe ao redor do planeta, e todo mundo aqui também pensando o que vai acontecer no ano que vem, porque já tivemos o Trump e o Brexit, agora no ano que vem a chance de, por exemplo, ganhar a Marine Le Pen, que é da Frente Nacional, que tem políticas anti-europeias e também anti-imigração muito grandes, e inclusive foi uma das primeiras a parabenizar a vitória do Donald Trump vencer. Ela tem essa é a preocupação agora, será que falta a Marine Le Pen na Europa depois de tudo isso que aconteceu em 2016? Ô, Ulisses, eu queria até falar de outras coisas com você, viu? Pena que a gente não tem tempo, viu? Pra falar de, sei lá, cultura, música. Vai pensando numa pauta pra gente aí abordar esses assuntos aqui, tá?
Tá bom, beleza. Pode deixar que da próxima vez que eu voltar a gente vai falar de assuntos mais amenos, Edgar. Valeu. Obrigado, Ulisses. Um abraço. Até mais. Até mais. Fala, Vini. Aqui a votação que você tinha falado, o Trump teve 59.029.000 votos e a Hillary 59.166.000 votos. Então a diferença realmente muito pequena, né? Que ela teve até mais votos do que ele, mas ele levou 276 delegados e ela apenas 218. Essa é a particularidade da eleição americana, né? Na outra eleição foi 271 do Bush contra 266 do Al Gore. Questão de 10. Sempre parelho, né? Só que o Al Gore tinha feito mais votos populares, né? Só que... Ô, Tonho, olha, mas o Nietzsche dizia, né, que em uma grande vitória, o que existe de melhor é que ela tira do vencedor o receio de uma derrota. Puta! Wiki Moura! O cara agora deu pra citar tudo que é fã. Quem cita fonte Wiki Moura! Brincadeira, hein, meu? Meu Deus, hein? Olha, o cara você quer conquistar o mundo, hein, meu? Com Não, é uma citação. Ah, legal. Vai lá, vamos falar de novela então, Vini. Você que é um observador da televisão brasileira, né? Nossa. Você que é um cara que, né? Quem dera. As estratégias, as grades de programação, os programas jornalísticos, os programas de entretenimento. Ó, ontem terminou a novela Haja Coração. Haja Coração. E vai começar a tal de Rock Story aí, né? Isso. Como é que chama a autora? Maria Helena Nascimento, é isso? Isso, Maria Helena Nascimento. É a primeira novela dela, Edgar. É a primeira novela dela? Uma autora principal, sim. Então, e como é que tá essa faixa aí? Eu até brinquei com você dizendo que seria uma estratégia pra tentar puxar um público mais jovem ali, né? Porque o tema, né? Rock and roll, o cara tem uma banda, né? Fala aí. Mas tá realmente a novela da Sete, desde Totalmente Demais, eles estão investindo um pouquinho mais no núcleo jovem, mas também tem, sim, o apoio, né, das pessoas mais velhas que também assistem essas novelas e manteve a média, né? Totalmente Demais foi um grande sucesso e deu 27 pontos de média. E agora Haja Coração manteve esses 27 pontos de média, só não teve, eu acho que a mesma repercussão, vamos dizer assim, de Totalmente Demais. Mas manteve essa média de 27 pontos, que é excelente para o horário. Haja Coração foi uma novela do Daniel Ortiz e uma adaptação de Sassaricando, do Silvio de Abreu, né? Então, obviamente que no começo rolou aquelas comparações, né, Edgar? A Mariana Ximenes vai fazer a Tancinha, que foi da Cláudia Raia, será que ela vai decepcionar? Não, a Mariana Ximenes talvez tenha sido aí o maior destaque da novela, ela assumiu realmente uma personagem ali caricata, foi exagerada e o público gostou, né? E aí teve ali o triângulo amoroso dela com o Apolo e com o Beto, né, o Apolo interpretado pelo Malvino Salvador e o Beto pelo João Baldacerini. E o público torceu pelo Beto, Edgar, que era o vilão no começo. Por quê? Primeiro que o Malvino, vamos combinar que ultimamente não tá acertando, né? O Malvino Salvador mantém ali o mesmo jeito, né? O mesmo personagem. E o... Você tá rindo do quê, Edgar? As imagens, né? Ah, tá. E o João Baldacerini, não. Ele foi um vilão que acabou conquistando, sabe? Mais humano, né? Ele errava né? também bastante. As pessoas gostam disso, de humanizar o personagem. Isso. Né? E no final se redimiu. E aí, até ontem, tava essa torcida por ele ficar com a Tancinha. Mas não, o autor manteve ali o final. Ela ficou com o Apolo, se casaram, final totalmente feliz, Edgar. Sim, e a expectativa com relação a Rock Story aí, que tem o Vladimir Brista, né? Depois de 10 anos ele voltando às novelas, ele que fez esse ano também Justiça, que é uma série, o pessoal gostou, e agora ele como protagonista aí da novela Rock Story, que vai ser uma novela bem musical, viu, Edgar? Vai ter aí bastante até participações de alguns artistas. Ele parece, eu vi na chamada, ele é líder de uma banda de rock. Ele é um roqueiro, ele é um roqueiro que fez muito sucesso nos anos 90. E agora ele vive já no mundo assim do ostracismo, mas aparece muito na mídia pelos escândalos que ele tem com a esposa dele, que é a Diana, que é interpretada pela Aline Moraes, né? Então ele se envolve em muitas confusões e acaba aparecendo por causa disso. Até que ele se envolve nessa última confusão com o personagem do Rafael Witt, que é o novo ídolo pop, e que começa a cantar uma música que o personagem do Vladimir Brista disse ser dele. Então ele fala, pô, você roubou a minha música. E aí eles vão viver essa rivalidade. O personagem do Vladimir Brista também descobre que tem um filho adolescente, né? Esse filho vai morar com ele, e aí ele tenta lançar este filho também na carreira musical, justamente para rivalizar
com o personagem do Rafael Witt. Tava começando aí, vamos ver, porque parece que a novela é assim, né? Começou, pega ou não pega, a primeira semana é meio decisiva. Primeiro ali, capítulo né? é sempre importante, né? Pra deixar aquela boa impressão. Agora, vamos girar aqui, saindo da novela, eu quero saber, mas pra ser rápido, pra cravar, hein, Vini? Tá. Né? Sem embaçar, hein? O Gilberto Barros vai ou não vai pra Record? Acabou de assinar, tô brincando, né? Não sei. O fato é que ele vai no programa do Porchat. Uma entrevista no Porchat, ele já gravou até essa entrevista. E aí, o que a Record quer? O quê? Um programa semanal. Eu já dei essa notícia aqui, né? A Record quer um programa semanal pra bater de frente com o Ratinho. O Ratinho é a maior dor de cabeça da Record, porque o Ratinho ganha todos os dias. E o Geraldo Luiz, que era a primeira ideia da Record, não quer voltar a fazer programa semanal, ele quer continuar aos domingos. E não há uma definição sobre o Gugu. Então a Record pode ser que pense em Gilberto Barros, que já foi da casa, que já ficou lá por 4 anos. Pode ser, então ainda é uma especulação. Que tá no mercado, né? Saiu da Rede TV. Então pode ser que o Leão pinte aí novamente todos os dias na tela da Record em 2017, diga. Falado! Então vamos aguardar para ver se confirma essa informação aí. Vamos lá pro ganhador. Fala pouco, né? Tá monossilábico, pouco, Faustão, né? Lacônico demais, né? Você sabe que a gente foi pros TTs hoje. Vamos ter TTs prêmios, Brasil. então. Olha aí. Em várias cidades também a gente se transformou em tendência, como por exemplo Recife, Belo Horizonte. A gente chegou a emplacar entre os 35 assuntos mais falados do Twitter no mundo hoje. Olha aí. Com a hashtag Brincadeira. Fica Obama vai ter bolo. Então, Boa. a gente tem prêmio pro Boa. Twitter. Quem ganhou foi Vai. o Rick Granghelli. E Ele aqui- ganhou aqui no E hoje quem vai dar o prêmio pro nosso ouvinte que interagiu pelo WhatsApp é o presidente, já que é um dia importante, o presidente se manifestou. Me sinto muito honrado. Me sinto muito honrado. Muito obrigado, Edgar. Por favor, presidente. Quem leva hoje o nosso kit? O vencedor. Aliás, o senhor já recebeu o nosso kit? Só tô esperando. Vamos mandar a Brasília, então. Na verdade, não é um vencedor, né? De modo que é uma vencedora. Ah, certo. É a Karina de São Paulo. Tá falado, Karina. Obrigado a você e a todo mundo que participou pelo nosso WhatsApp, mandando mensagens para Donald Trump em inglês. É isso, amanhã tem mais, Tonholi. Um abraço, valeu, meu querido. Braulio. Ellen, minha querida. Beijo. Um beijo. Não sei se tem mais amanhã, mas beijo. Um beijo, Paulinha. Um beijo. Valeu, Vini. Grande abraço. Edgar. Como dizia o filósofo Vinícius Moura, né? Quem não gosta de novela, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou tá no Netflix. Caramba, hein, meu. Amanhã tem mais. Queridos ouvintes, até amanhã. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.